Deseja-se construir uma avenida ligando os pontos A e B de uma cidade. Como entre esses pontos existe um córrego de margens paralelas com 2 metros de largura, será necessário construir uma pequena ponte. Por causa da existência de várias construções, decidiu-se que a avenida ligará o ponto A ao ponto C, e daí sairá a ponte perpendicularmente às margens do córrego. O ponto D, na outra extremidade da ponte, estará conectado a B. Qual será o comprimento total do trajeto ABCD? Aqui está o desenho. O que ele quer saber é o tamanho desse trajeto aqui, ó. A, B, C, D. Esse pedacinho aqui, A, B, C, D. O B tá lá em cima, mas não tem problema não. Ele quer saber toda essa linha aqui. Então, você vai ter que descobrir as medidas que estão faltando. Primeira coisa, eu refiz o desenho aqui um pouquinho maior. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, o que eu já sei e que pode me ajudar? Nesse caso aqui, observa, eu sei esse pedaço aqui, que é 60, e se esses dois pedaços são iguais, então esse pedaço aqui também eu sei, é 80. Tá vendo? Então, eu vou calcular esse pedaço aqui, ó. Vai ser o meu x, tá? Usando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Essa é só a aplicação mesmo do teorema de Pitágoras. Não é uma questão muito complicada. Então, gente, a minha intenção aqui nesse problema é descobrir qual é esse tamanho aqui, ó. Tá? Eu quero saber todos esses pedaços, porque essa foi a pergunta. Então, eu vou começar por esse aqui de baixo, porque eu já tenho 2 catetos. O problema já me disse esses valores desses 2 catetos, então fica para mim mais fácil descobrir qual é o outro tamanho. Então, vou fazer como? X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Vou calcular. X ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Acrescenta 2 zeros. Faz a conta. X é igual a raiz quadrada disso. X é igual a 100. Beleza. Achei esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui vai ser 100. Esse pedacinho aqui eu sei que é 2, tá? Que foi o que o problema me deu, tá? Agora eu tenho que descobrir quem é esse pedaço aqui. Então, a minha intenção agora é descobrir esse pedaço aqui, ó. O problema é que eu só tenho um lado, eu não tenho outro. Então, como que eu vou descobrir esse pedaço? Observa, eu tenho aqui, ó, o tamanho todo é 140, essa medida inteira, que também é essa medida inteira aqui embaixo, dá 140. E esse pedacinho aqui mede 80. Então, para eu descobrir quanto é esse pedaço, esse aqui é alguma coisa mais 80, que dá 140. Então, se eu fizer 140 menos 80, eu acho esse pedaço aqui, tá bom? 140 menos 80 é 60. Então, esse pedacinho aqui, ó, é 60, tá bom? Beleza, agora ficou fácil, né? Eu vou chamei o outro de x, vou chamar esse aqui de y. Y ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Y ao quadrado é exatamente igual ao outro, tá, gente? É 60 e 80 também. Então, a gente já sabe que dá 10.000
então y é igual a 100. A gente já sabe disso. O desenho ficou meio sem proporção, né? Porque esse tamanhozinho aqui no desenho ficou menor. Mas o livro fez assim, eu achei que estava certo, mas na verdade ficou meio sem escala. Era para ser do mesmo tamanho, mas enfim, o que importa é que a gente encontrou os dois valores. E agora o valor total vai ser 100 mais 2 mais 100. Então, a resposta dessa pergunta vai ser 202, tá? É o valor que ele estava perguntando. 202 metros é o tamanho total desse percurso. Agora, vamos fazer a próxima questão, que é 17. Bom, gente, agora vamos para o 17. Calcule o valor de x na figura. Observa que o desenho, ele não é, o desenho do triângulo verde, ele não é um triângulo retângulo. Se ele não é um triângulo retângulo, você não pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, da maneira como esse triângulo está e com os dados que nós aprendemos até hoje, nós não temos como resolver esse problema. O que nós temos que fazer? Se nós conseguíssemos encontrar esse pedacinho aqui que está faltando, aí a gente podia levar em conta esse triângulo retângulo, que é juntando com esse pedacinho azul e o verde, você vê que, esquecendo esse pedacinho aqui do meio, o triângulo se transforma em um triângulo retângulo. Então, se você conseguisse descobrir esse valor, aí sim você poderia aplicar o teorema de Pitágoras. Então, primeiro eu tenho que descobrir esse valor. Observa, não é isso que o problema pediu. O problema pediu para calcular o valor de x. O problema é que com o que nós sabemos até hoje, nós não temos como calcular o valor de x nessa figura. Então, a gente vai ser obrigado a usar esse outro método. Eu vou dar um nome de y para esse pedaço aqui, e a gente vai usar o teorema de Pitágoras para calcular o valor de y. Nesse caso, a hipotenusa vai ser isso aqui, ó. E esses são os dois catetos. Então, nós temos que 5 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 1 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, igual a y ao quadrado, mais 1 ao quadrado é 1. 25 menos 1 é igual a y ao quadrado. O que eu fiz aqui? Subtraí um dos dois lados, ou como vocês preferem falar, passei um para o outro lado, trocando o sinal. Y ao quadrado é igual a 24. Eu sei que 24 não vai me dar uma raiz exata. Nesse caso, eu não vou tirar a raiz. Vejam bem, se essa fosse a resposta final, se eu tivesse interessado em saber qual é o valor de y, eu seria obrigada a descobrir a tirar a raiz e descobrir qual é o valor de y aqui. Só que não é essa a pergunta. Nós vamos usar essa informação aqui para achar o valor de x. Então, eu não vou fatorar e resolver esse problema aqui. Ao longo da explicação, vocês vão entender por que eu não vou resolver. Então, novamente, agora eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de x. Então, o teorema de Pitágoras é x ao quadrado, porque x é a minha hipotenusa agora. Eu tenho esse triângulo grande aqui, ó, onde esse valor do meio não importa, como se ele não existisse. Então, a minha hipotenusa é esse x que está ligando os dois catetos. Então, x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 5 ao quadrado, ó. 5 porque aqui esse pedacinho vale 1 e esse pedacinho vale 4. Olha só, por que eu não resolvi o problema do y ao quadrado? Eu sabia que eu ia usar y ao quadrado aqui. Então, não faria nenhum sentido eu descobrir quem é o valor de y, já que o que eu precisaria era justamente o valor do y ao quadrado. Então, agora eu vou só substituir. X ao quadrado é igual a 24 mais 25. X ao quadrado é igual a 49. X é igual a raiz quadrada de 49, x é igual a 7. Novamente, conseguimos encontrar o valor sem grandes problemas, tá bom?